Olá, meus amigos do programa Seu Sorriso, mais uma semana, estou aqui com vocês, sou o Dr. Gleidson Arouca, nós que já estamos aí na 8ª temporada do programa Seu Sorriso, fomos caminhando, fomos conversando, o tempo passa e chegamos a essa marca bacana, 8 temporadas do programa Seu Sorriso. Isso tudo é possível, eu falo bastante aqui, graças à ajuda de vocês, à participação de vocês, vocês que assistem o programa, que gostam, que têm aí as suas dúvidas, que têm as suas sugestões, que têm enviado os e-mails, que têm entrado em contato, principalmente pelo WhatsApp, que é uma forma hoje de comunicação bem rápida, bem fácil, bem limpa. Então, conforme vocês vão mandando as suas sugestões, as suas dúvidas, as suas perguntas, eu vou montando aqui os programas e é assim que nós fomos caminhando, fomos evoluindo e chegamos a essa marca de 8 temporadas do programa Seu Sorriso. Você que já participa, conhece os nossos canais de comunicação, para você que ainda não participou, que tem vontade, que tem alguma dúvida, que apareceu aí alguma questão na sua cabeça ou que de repente está assistindo aqui pela primeira vez, entre em contato, você pode mandar um e-mail para programaSeuSorriso@hotmail.com, você pode ligar para 2522-5703 ou pode mandar aí a sua mensagem pelo WhatsApp para 998174678. Falo que já são 8 temporadas, e quando eu falo aqui, eu passo esses canais de comunicação, rapidamente vem à mente também as mudanças, que a forma de comunicação ela passa aí com uma coisa rápida. Eu lembro sempre que há pouco tempo atrás, a maior parte das questões, das perguntas, elas chegavam por e-mail, alguma coisa por telefone, mas a maior parte das perguntas e da participação era feita por e-mail, e conforme o WhatsApp, esse aplicativo foi se popularizando, hoje a maior parte das questões, a maior parte desse contato é feito exatamente pelo WhatsApp, então o número está aí para você participar, você pode mandar sua mensagem a hora que quiser, vai ser respondido aqui no programa também. O importante é que você participe, não deixe aí uma dúvida na sua cabeça por muito tempo. Você sabe que o programa inédito é 8h30 da noite, toda segunda-feira, e durante a semana tem as reprises. Então você consegue encontrar o programa Seu Sorriso na parte da manhã, na parte da tarde, à noite, pela madrugada. Na semana ele vai ser reprisado, ele vai rodar aí na grade da TVC News, mas segunda-feira, 8h30 da noite, o horário, o programa tem o horário marcado, então o encontro tem hora e tem dia para acontecer. Falei desse contato que nós mantivemos aí ao longo desse tempo, e que ainda existe essa troca de informações, essas questões, e nesse primeiro bloco eu vou exatamente responder a 2 questões que chegaram por um dos nossos canais de comunicação, uma pergunta da Mariana e outra da Bárbara. Então sempre que chega uma pergunta, na verdade eu não estou respondendo a uma pessoa só, eu acabo respondendo a várias pessoas que muitas das vezes têm uma dúvida parecida, e não entrou em contato, mas vai aproveitar também da resposta. Então, a primeira questão, que é da Mariana Goft, ela que mora nas Browns, ela pergunta o seguinte, ela fala que o dente dói, o dente dela dói quando ela bebe gelado, e pergunta se isso é um sinal de que precisa fazer canal. E nem sempre, Mariana? Essas questões do dente doer, de ter que fazer um tratamento de canal, quer dizer, pode ter alguma relação, muitas das vezes não. Nesse caso exatamente seu, você vai precisar buscar o seu dentista para fazer um diagnóstico mais preciso. Então eu vou dar aqui uma ideia geral do que pode acontecer nessas situações. Quando você fala que o dente dói congelado, as estruturas dentais, o dente ele tem inervação, então a não ser que você já tenha feito um canal, o que não é o caso aqui, já que você pergunta se vai fazer canal, os dentes ele têm sensibilidade. Então, quando nós comemos aí alguma coisa bem gelada, um picolé, uma água bem gelada, é normal você sentir aquela temperatura. O que não pode ser é uma sensibilidade exagerada, o que nós chamamos de hipersensibilidade, que é uma sensibilidade acima do normal. Então, a dor dessa sensibilidade, ela geralmente é diferente de uma dor de dente que precisa fazer canal. Quando você come alguma coisa mais gelada ou bebe alguma coisa mais gelada, aquilo ali bate no dente, ele te incomoda. Mas assim que você engole aquele alimento, aquele líquido, ele para de doer na mesma hora, quer dizer, ele dá como se fosse aquele choque ali, mas você tirou o que está causando essa sensibilidade, ele cessa. Isso aí está muito mais relacionado à hipersensibilidade do que algum problema de canal. Mas quando você tem uma dor que ela é contínua, então você comeu alguma coisa, bebeu, não só com gelado, quente também pode justificar isso aí,
né? Você comeu, bebeu, engoliu aquele alimento, quer dizer, tirou o agente que estava causando ali essa temperatura e o dente continua doendo, continua por vários e vários minutos. Aí você começa a pensar no tratamento de canal. Um outro tipo de dente, de dor, aliás, que está mais relacionado com o tratamento de canal é aquela dor espontânea também, aquela dor pulsátil. Né? Você não precisa fazer nada para aquela dor, você está trabalhando, está vendo a TV, está lá na academia e o dente começa a doer sozinho, doer, e as pessoas relatam que parece que tem um coração dentro da boca, porque você vai, né, sentindo aquela pulsação. E isso aí está mais relacionado com, né, um tipo de problema do canal, da polpa, uma inflamação da polpa. Agora, quando você fala que é congelado, né, lógico que você vai procurar o seu dentista, vai conversar com ele, ele vai, né, analisar e vai fazer, né, um diagnóstico mais preciso para entender de onde está vindo essa dor, mas, né, pelo que você fala, na maior parte das vezes isso é só uma hipersensibilidade que vai ser tratada de maneira mais simples do que se fosse um tratamento de canal, tá bom? Então a dica que eu deixo para você é a seguinte: não deixe passar muito tempo, procure o seu profissional lá, procure o seu dentista, converse com ele que ele vai te explicar o que você deve fazer. Outra pergunta que chegou, né, para a gente fazer isso nesse primeiro bloco, é da Bárbara Badini, lá de Olaria, e ela diz o seguinte, que ela já tem 25 anos e ainda tem dente de leite, e me pergunta se é normal. Não é, né, Bárbara, normal, porque nessa idade você já deveria ter trocado todos os seus dentes. Geralmente uma criança começa a trocar os seus dentes, né, na faixa, vamos colocar assim, de 5 anos, e com 10, 12 anos ele, né, já trocou todos. E o que acontece quando essa troca é feita? O dente de leite, ele vai ficando mole porque o permanente vem seguindo aquele dente, aquela raiz, e vai destruindo aquela raiz, mostrando, né, que ele já está em posição, que ele está pronto para nascer. Então assim que o dente de leite sai, o permanente vem e aparece. Quando a pessoa, né, fica com o dente de leite durante um tempo maior do que o esperado, que é o seu caso, que você já tem 25 anos, isso pode sugerir, primeiro, que de repente você não tem o germe dentário do dente permanente, né? Nasceu e esse dente não vai nascer nunca porque ele não existe, isso é possível, ou esse dente permanente que deveria ter seguido o caminho dele, né, deveria ter sido direcionado pela raiz do dente de leite, ele pode estar fora de posição. Ele pode estar ali, né, dentro da sua arcada em uma posição totalmente fora do normal, do que deveria ser, por isso ele não, né, destruiu a raiz do dente de leite, o dente de leite não ficou mole, por isso ele não está aparecendo na sua boca. E aí você fala assim, mas como que eu vou saber o que aconteceu? Através de exames complementares. O seu dentista vai te pedir ou uma radiografia ou uma tomografia, né? Um exame ou outro para dar uma ideia do que está acontecendo, tá bom? Agora, né, normal não é, e assim, o tipo de procedimento também que vai ser tomado a partir daí, isso vai depender do planejamento seu e do seu dentista. Né? Vou falar para você a mesma coisa que eu falei para Mariana, procura lá o seu profissional, procura o seu dentista, né? Explica o caso, com 25 anos, provavelmente na hora que você der um sorriso, abrir a boca para que ele examine, ele vai perceber isso aí e vai começar a investigar para ver qual é a situação, tá bom? Então não deixa passar, porque precisa ser resolvido, legal? Eu espero que vocês, né, tenham aproveitado aí essas respostas. Falo mais uma vez, né, participem, vão mandando aí as suas mensagens, vão mandando as suas dúvidas, porque dessa forma eu vou passando informações e a odontologia hoje é baseada em cima de informações. Não saia daí que o segundo bloco chega rapidinho. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. De volta, esse é o segundo bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Vou falar mais uma vez que isso é importante, programa inédito, toda segunda-feira, 8h30 da noite. Participem, entrem em contato pelo nosso e-mail, programaSeuSorriso@hotmail.com, pelo telefone fixo 25225703 ou pelo WhatsApp 998174678. O
telefone, né, os canais de comunicação ficam aí à vontade na tela para que vocês possam anotar, né, para que dê tempo de você pegar aí o papelzinho, colocar, né, na carteira, salvar o número, entrar em contato, mandar a sua dúvida, participar, porque nós que estamos chegando aí na chegamos à 8ª temporada do programa Seu Sorriso. Se tudo der certo, viraremos o ano aí chegando na 9ª e tem aquele objetivo bonito de completarmos 10 temporadas falando sobre odontologia, falando sobre beleza do sorriso, né, sobre a parte da saúde que é tão importante aí nos dias de hoje. Lembrando a vocês, né, que saúde da boca não está separada da saúde do resto do corpo, então tudo está relacionado à saúde. É importante vocês cuidarem de seus dentes, é importante vocês cuidarem da parte bucal, porque está tudo dentro, né, de um mesmo organismo, de um mesmo grupo aí de estruturas. Então, se você cuida da sua boca, você está cuidando, obviamente, de todo um complexo. Tá aí a importância de acompanhar o programa, pegar as dicas, pegar as informações. Vamos cuidar, vamos ter sorrisos saudáveis e vamos ter sorrisos bonitos. Legal? Vou seguir, né, esse segundo bloco. Eu montei, né, uma parte assim bem rápida para falar sobre fraturas de dente, que também se baseou em cima de uma pergunta, né, que chegou, mas era uma pergunta um pouco longa demais, então eu acabei fazendo esse bloco para falar sobre fratura, e fratura mesmo, principalmente nos dentes anteriores, né? A pessoa tomou alguma pancada, caiu, bateu alguma coisa, e isso é mais comum do que vocês imaginam. Primeiro tipo de fratura dessa, né, num dente anterior, e a mais simples que pode acontecer, são aquelas fraturas menores, em que você acaba, né, quebrando só parte do esmalte. O esmalte é a parte mais externa do dente, é a estrutura mais mineralizada que existe no corpo humano. Ele tem quase lá 97% de minerais e é o que recobre, né, a dentina. Então o esmalte é o que estaria assim por fora do dente. Quando você tem uma fratura que afeta só esmalte, na maior parte das vezes é bem pequeno e não gera grandes consequências. A pessoa chega ao consultório e não relata dor, ela tomou aquela pancadazinha, quebrou um pedaço, aquilo ali não dói nem com quente, não dói com gelado, né? O que costuma incomodar essas pessoas é a parte estética, porque vai faltar um pedacinho e em algumas situações as pessoas reclamam também que quando passam a língua ou o lábio, aquilo ali fica arranhando, porque conforme quebrou um pedaço, fica uma ponta. Então a solução para esses tipos de problema é bem simples, né? O dentista vai remover essa ponta aí, vai preparar, vai limpar aquele dente e na maior parte das vezes faz uma restauração pequena com resina composta no consultório, coisa aí de 30 minutos, 40 no máximo, está resolvido o seu caso. Então essa, né, seria o tipo de fratura mais simples, mas, né, não é o único tipo. Você pode ter uma fratura um pouco maior. Então eu falei que o esmalte é o que recobre o dente. Por dentro nós temos dentina, e dentina já tem, né, parte sensível, ela tem inervação. Então quando você tem uma fratura um pouco maior, você pode ter um comprometimento de esmalte e de dentina, que ele quebrou um pedaço maior. Nesses casos, as pessoas também geralmente não relatam dor espontânea, mas o dente já está sensível, então ela come alguma coisa, né, um pouquinho mais quente, um pouquinho mais gelado, e aquilo ali dói, porque a área, né, interna desse dente ficou exposta. Qual é o tipo de solução? Na maior parte das vezes a solução é bem simples também e muito parecida com a que foi dada no caso anterior, da fratura só de esmalte. O dentista vai limpar, né? Geralmente não precisa nem de anestesia, porque não é um caso de cárie. Quando usa ali o motorzinho é só para tirar alguma ponta, né, alguma espícula. Então ele vai limpar aquela região que foi fraturada, que foi afetada, vai preparar aquele dente, né, vai limpar, vai condicionar e vai fazer, na maior parte das vezes, uma restauração de resina. Eu falo de resina porque é a solução mais simples. Se quiser colar um fragmento de cerâmica, vai fazer também, mas aí é um pouquinho mais complicado. Então, você resolveu, né, um caso de maneira rápida, o paciente em 30 ou 40 minutos está com a situação resolvida. Dependendo do trauma, né, você acompanha aquele dente ali por algum tempo, mas na maior parte das vezes não tem grandes consequências. Quer dizer, quebrou um pedacinho, você fez uma resina, de tempos em tempos aquela resina precisa de um polimento, precisa, né, de um acompanhamento, ou precisa até ser trocada, mas isso dos males é o menor, tá? Falo que é o menor porque poderíamos partir para a próxima etapa, que seria uma fratura em que você quebra esmalte, em que você quebra dentina, né? E, além disso, você chega a atingir o canal do dente. Quer dizer, quebrou um pedaço grande do dente dessa vez. Então, quando atinge a polpa, né, você
fatalmente contaminou aquela polpa ali, então já não dá para resolver de maneira tão simplista fazendo uma restauração. Você atingiu a polpa, você acaba tendo que fazer algum tipo de intervenção nessa polpa, né? Uma pulpotomia, na maior parte das vezes você vai fazer um tratamento de canal completo. Então complicou um pouquinho já a situação, mas um tratamento de canal hoje em dia, eu já falei aqui para vocês, já mostrei várias vezes, é feito de maneira rápida, na maior parte das vezes em uma consulta. Então o endodontista pega com aqueles equipamentos modernos todos que tem, né, tudo eletrônico, limpa aquela parte interna, né, medica, obtura e está resolvido. Mas a estrutura de dente, como foi perdida, né, já é uma estrutura um pouco maior, muitas das vezes, né, você precisa de uma intervenção maior na parte da prótese também. Pode-se fazer uma restauração de resina, mas tem situações em que você precisa reforçar um pouco aquilo ali, né, para dar retenção, colocar um pino, pode ser geralmente é um pino de fibra de vidro. Difícil ter que fazer uma coroa, mas a coisa já complicou um pouco. Você vê, né, que a diferença da fratura dessa para o caso anterior não é muito, mas já complicou bastante a solução, né, desse trabalho, mas poderia ficar pior. Então vamos seguindo aí nos níveis de fratura, né? Se você atingiu a polpa, mas ainda sobrou um pedaço do dente, você ainda tem como fazer essa restauração com resina de maneira direta no consultório, em pouco tempo está pronta. Mas quando chega a fraturar e remover toda a coroa, aí, né, já não dá para fazer mais essa restauração de resina, ou, né, não é que não dê, já não é mais indicado, extrapolou a indicação da resina. Então quando você fratura um dente, né, arranca praticamente a coroa toda, fica só a raiz lá dentro, você vai cuidar do canal daquele dente, vai fazer o tratamento de canal, né, vai fazer um pino também, um retentor, e aí o dentista vai escolher qual é o melhor material, faz de metal, faz de fibra de vidro, faz de cerâmica. Então fez o retentor e nesses casos isso tudo vai ser encapado com uma coroa de porcelana. Então a coisa complicou bastante daquele primeiro caso. Quer dizer, muitas das vezes, né, o que fez o trauma lá na primeira situação em que quebrou só esmalte, a intensidade pode ser muito parecida com essa, que chega a quebrar toda uma coroa, né? O azar está na posição que bate, né? Então você pode ter uma fratura pior ou uma fratura mais leve, muitas das vezes relacionada mais à posição em que o choque aconteceu, tá? Como eu falei, né, essa última opção agora de ter que fazer canal, fazer pino, fazer coroa, ela seria assim, um dos piores cenários ou um dos mais complicados, mas poderia piorar. Como? Essa fratura, ela poderia não só ter acontecido, né, na coroa, você não tirou só a coroa, mas ela pode ter atravessado a raiz, ter fraturado a raiz, quebrado a raiz, e aí é um dente perdido, né? Você vai ter que tirar aquela raiz, vai ter que trabalhar com implante, né? Algumas vezes ter que mexer com enxerto, e aí a coisa já complicou um pouco mais. O que eu quero mostrar para vocês, né, com essa história, nesse bloco? É que os acidentes acontecem, né? Os acidentes vão acontecer, sempre aconteceram, né? Isso aí nós não estamos livres, porque o nome mesmo fala, né? É um acidente, você não está pronto para aquilo ali, a coisa acontece de repente, mas de uma forma ou de outra, o seu profissional ele estará pronto, né, para te socorrer e para te dar uma solução. Em algumas situações vai ser uma solução bem simples, em outras situações um pouco mais complexa, mas no final o seu dente vai ser devolvido, você vai conseguir ter dente de novo e vai conseguir sorrir de novo, tá bom? Então nessas situações, fraturou, quebrou, tomou uma pancada, procure o seu dentista o mais rápido possível, porque o tempo também ajuda bastante. Legal? Espero que tenha ajudado aí essas informações sobre fraturas. Não saiam daí, que o terceiro bloco chega rapidinho. Emocione e surpreenda quem você ama com lindas telemensagens e as mais belas cestas. Mensagens de aniversário, amizade, evangélicas, infantis, românticas e mensagens para datas especiais. Uma mensagem é um presente que dura para sempre. Disque Mensagens 2523 6243 2523 2236. Disque Mensagens, fazendo dos seus dias especiais ainda mais emocionantes. De volta, esse é o terceiro bloco do programa Seu Sorriso dessa semana. Vou lembrar mais uma vez, nosso canal de comunicação, e-mail, programaSeuSorriso@hotmail.com, pelo telefone 2522-5703 ou pelo WhatsApp 998174678.
Conforme vai chegando nessa época mais quente, conforme o verão vem se aproximando, uma coisa que nós notamos bastante, né, no consultório, principalmente quem trabalha com essa parte estética, é um aumento pela procura do clareamento dental. Dentre as perguntas mais frequentes sobre clareamento, eu fui tirando algumas para responder para vocês aqui. E uma, né, das campeãs, assim, né, uma das questões que são mais levantadas é em relação à segurança do tratamento, do clareamento. A gente escuta muita coisa, muita informação errada vindo de internet. Nós temos muito disso, né? Pessoas que chegam questionando porque leram não sei aonde que o clareamento faz mal, porque a vizinha falou que o clareamento estraga o dente, e isso tudo é mentira, tá, gente? O clareamento é bem seguro. Dessa parte voltada assim para estética, para beleza, o clareamento é um dos trabalhos mais conservadores que tem, né? Ele não altera ali a estrutura, ele não desgasta os seus dentes. As alterações que acontecem no dente, elas são passageiras, então você tem um pouco de sensibilidade, né? Depois, quando você suspende o uso do gel, você volta, né, a ter a mesma situação que tinha antes do clareamento. Quer dizer, dentes não vão ficar mais sensíveis, não vão ficar mais enfraquecidos, eles também você não terá, né, nenhum tipo de desgaste, de perda de estrutura dental por conta do clareamento. Então, em relação à segurança, né, o clareamento é um tratamento seguro, desde que vocês façam com supervisão de um profissional qualificado para isso. Outra questão que aparece, né, bastante: quanto que o meu dente vai clarear? Então a pessoa vem fazer um clareamento, está lá cheio de expectativa, feliz da vida, quer dentes claros, quer dentes branquinhos, e pergunta logo, né, quanto que vai ficar de que cor, como que eu vou saber o resultado final? E isso é muito difícil, porque nós não temos controle sobre o quanto esse gel vai clarear. Nós vamos clareando e vamos acompanhando. Tá? Então, quanto branco vai ficar, isso não tem como avisar, né? Não tem como dizer. Por isso até que quando as pessoas têm algumas coroas, né, ou algumas obturações nos dentes, esses trabalhos são trocados depois, porque, né, nós vamos acompanhar a cor que o dente ficou, para fazer ali as próteses de acordo com o resultado do clareamento. O contrário não daria certo. Eu não posso fazer uma porcelana e depois ir clareando os dentes para ficar da cor da porcelana. Então, controle sobre o quanto vai clarear não temos, mas uma boa notícia que eu posso dar é que eu nunca vi ninguém que tenha trabalhado, né, que tenha feito aí um clareamento e que o dente não tenha clareado. Tá? Então, é um trabalho em que, assim, os resultados eles são muito previsíveis. Outra questão que é bem levantada: o clareamento pode ser feito por qualquer pessoa? Então, assim, qualquer pessoa é um termo amplo demais, vamos colocar assim, é muito abrangente, tá? Mas o que eu posso dizer é que pode ser feito pela maioria das pessoas. Em alguns casos, né, essa pessoa terá uma contraindicação ou passageira, né, ou realmente uma limitação que vai contraindicar esse clareamento. Então, mulheres que estão grávidas ou que estão amamentando, né, não é indicado fazer o clareamento. Pessoas aí, né, que têm muitas obturações ou os dentes com muitas coroas, né, o clareamento não vai dar um bom resultado também. As pessoas que têm uma alergia ao produto usado no clareamento, que no caso é o peróxido de hidrogênio, o peróxido de carbamida, também, né, não vai poder fazer. Os jovens, né, crianças, não podem fazer, não devem fazer. Fora isso, a maior parte das pessoas está pronta para fazer um clareamento. Como que você vai saber se você está pronto? Você está olhando aí e fala assim, mas e eu? Você vai procurar o seu dentista. Ele vai avaliar, né, vai conversar com você, vai olhar os seus dentes, vai olhar o seu caso e vai te dizer se você pode fazer ou não. Mas eu te digo que a chance de poder fazer é bem grande. Então, né, não vou dizer que qualquer um pode fazer, mas vou abrir bem aí os braços do clareamento. A maior parte da população pode fazer o clareamento sem problema nenhum. Outra questão que sempre aparece: quanto tempo demora um clareamento desse? E isso também não tem uma resposta exata, tá? Primeiro que nós temos dois tipos de fazer, né, dois tipos de maneiras, duas maneiras diferentes de fazer um clareamento. Ou fazemos no consultório, ou fazemos com moldeira, e eles andam em velocidades bem diferentes, apesar de o resultado final ser igual. Mas você pode acelerar um tratamento de clareamento, né, forçando o clareamento só em consultório, ou você pode ter um clareamento mais lento,
demorado, né, fazendo com gel com concentração mais baixa para pessoas que de repente têm mais sensibilidade, né, esticar um pouco mais o clareamento com moldeiras. Então o tempo ele é muito variável, mas para que não fique sem resposta, vamos colocar aqui um prazo de 2 a 3 semanas, é tempo suficiente para clarear bastante os seus dentes, para usar bastante gel, né? É um tempo, né, que você passa assim muito rápido, você vai conseguir um bom resultado. Pessoas que podem fazer um pouco menos, né, pode demorar um pouco menos, e outros podem demorar um pouco mais. Mas para você ter uma base, com 2 a 3 semanas você já tem um ótimo resultado em relação ao clareamento. Mais uma. Isso também acontece muito, aparece bastante esse tipo de questão. Eu vou clarear, mas o meu dente vai voltar a ficar escuro. Então assim, né, você clareou, conforme o tempo for passando, os anos forem passando, né, aquela tonalidade dos dentes, ela vai ser alterada. Isso é uma coisa natural, normal. Mas você não vai ter esse dente tão escuro mais como era no início, antes de fazer o clareamento. Então você tem uma recidivazinha de leve, tá? Não sei dizer em quanto tempo, isso vai depender de você que vai olhar no espelho e vai se sentir, né, incomodado pela coloração, querendo mudar a coloração. Então esse tempo vai passando, você pode, né, ter uma recidiva. A boa notícia é que quando você sentir a necessidade de clarear de novo, você não precisa fazer, né, aquele pacote completo de clareamento. Você pode, né, se quiser, fazer uma sessão de consultório para fazer um retoque nesse clareamento. Então, que ele vai escurecer, né, mas vai ser bem demorado, isso, é bem lento. Então demora, tá? E quando tiver necessidade, em 1 hora de consultório está resolvido também. E para fechar, a última pergunta, né? Quem já fez clareamento pode fazer de novo? Então isso aí também é bem levantado, essa bola, né? Fala, eu queria fazer um clareamento, mas eu já fiz há 2 ou 3 anos, né? Tem problema? Vou colocar o dente em risco, alguma situação, né, parecida com isso, né, vai me trazer algum tipo de problema? E não tem problema nenhum. Se você já fez um clareamento, você pode fazer, né, sem problema nenhum. O que acontece nesses casos? Você não tem nenhum risco, seu dente não vai ficar fraco, como eu falei lá no primeiro tópico. O clareamento é seguro, desde que feito com um profissional. Então seu dente não vai ficar mais fraco, não vai ser desgastado, nada disso vai acontecer. O que você vai sentir diferença é que quando você fez o clareamento pela primeira vez, seu dente era bem amarelinho, né? Ele era bem mais escuro, e aí ele clareou e deu uma mudança muito grande, porque na maior parte das vezes, né, esse clareamento acontece e a mudança fica muito perceptível. Dessa vez, como você já fez um clareamento e você vai fazer de novo, né, você pode fazer ele todo um tratamento, o seu dente pode até ter escurecido um pouquinho, mas ele não é tão escuro, tão amarelo quanto era antes do primeiro clareamento. Então você vai fazer o clareamento e no final a mudança é que não vai ser muito perceptível, porque há um limite para a mudança de tonalidade. Não adianta você ir fazendo toda a vida, que uma hora ele vai parar de alterar essa tonalidade. Então o que você vai perceber é que a mudança ela passa a ser menos perceptível, né? Vai ser mais sutil. Agora, risco não tem nenhum e problema nenhum em você fazer de novo o seu clareamento quantas vezes quiser, né? O seu dentista que vai te orientar o tempo ali que você deve esperar entre uma consulta e outra, ou a necessidade aí de fazer isso ou não, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado sobre esse tópico. O clareamento começa a ficar em alta, verão chegando, né? Estamos aí com dias de muito calor, então é o assunto que aparece sempre nessa época do ano. Se você quer fazer, se você tem dúvida, procura lá o seu dentista, conversa com ele, o seu profissional vai escolher a melhor maneira de fazer isso junto com você, e quando chegar o verão, os dentes já estarão brancos e brilhantes, tá? Você tem que ficar feliz com o seu sorriso. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Próxima segunda-feira, 20h30 da noite, tem mais e eu espero vocês lá. Tchauzinho.